Olá, turma, tudo bem? Nesse nosso outro vídeo, nesse nosso segundo vídeo, a gente vai estar abordando como tema a unidade 2, que são os pressupostos filosóficos da educação. Então, a pergunta inicial, o que é filosofia da educação? A gente vai estar definindo, mas é preciso a gente lembrar o conceito de filosofia. Como que a gente pode definir inicialmente o que é filosofia, depois definir o que é filosofia da educação? Filosofia a gente vai definir inicialmente como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto. Por que radical? Filosofia se caracteriza pela pergunta o que é. Então essa reflexão radical, ela vai sempre buscar o fundamento de algo. Ela também é uma reflexão rigorosa, porque ela é obrigada a apresentar os argumentos para poder defender o seu ponto de vista. E ela é uma reflexão de conjunto, porque ela se preocupa com o todo e não com a parte, que é um objeto específico da ciência. Bom, se a filosofia é uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto, a filosofia da educação também será uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre a educação. Então, é papel da filosofia da educação refletir sobre os pressupostos, sobre a base, o fundamento da educação. Desse modo, a gente vai definir os 4 pressupostos filosóficos da educação: pressuposto antropológico, axiológico, epistemológico e político. Bom, o que é o pressuposto antropológico da educação? É a pergunta inicial: o que é um homem? Ou seja, no processo de ensino-aprendizado, na sua prática pedagógica, qual a ideia de ser humano que está presente? Você tem a ideia de um ser humano que é portador de uma essência, ou um ser humano que constitui essa essência a partir das relações sociais que ele estabelece? Enfim, qual a ideia de ser humano presente no processo de ensino-aprendizado? Então, esse pressuposto antropológico ele é fundamental para nortear nossa prática. Que tipo de ser humano que a gente está preocupado em formar? O pressuposto axiológico gira em torno dos valores. Quais os valores fundamentais que norteiam a nossa prática pedagógica? Lembrando que o professor é um ótimo exemplo para os alunos. Então, de certa forma, o seu comportamento, o seu exemplo, acaba sendo uma transmissão desses valores também. Então, nessa parte é muito importante porque hoje nós vivemos uma crise de valores. Então, é importante a gente investigar quais são esses valores presentes nessa prática educativa, sendo que eles estão em crise. Então, os pressupostos axiológicos giram em torno dos valores presentes na prática educativa. Os pressupostos epistemológicos estão relacionados com a ideia de conhecimento. Quando você seleciona um conteúdo para transmitir para os seus alunos, a pergunta é: qual conhecimento ali? Qual é a ideia de conhecimento que você tem? É um conhecimento, como a gente vai ver no livro da professora Maria Lúcia Rodaranha, é uma concepção empirista, é uma concepção inatista, enfim, é essa reflexão que a gente vai estar abordando. Qual o conhecimento ou qual a ideia de conhecimento presente na sua prática educativa? E, por último, o pressuposto político ou os pressupostos políticos da prática educativa. É impossível você exercer o seu trabalho de educador fora de um contexto político. Então a gente vai abordar algumas tendências políticas dessa concepção de educação. No nosso texto a gente vai ver que é a concepção liberal e a concepção socialista. Tá? Então, de modo bem resumido, bem objetivo, bem claro, o que é filosofia da educação? É uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os pressupostos da educação. Então, a filosofia da educação ela vai investigar o pressuposto antropológico, ou seja, qual a ideia de ser humano que norteia a sua prática educativa, vai investigar o pressuposto axiológico, isto é, quais são os valores presentes ou quais são os valores que norteiam a sua prática pedagógica, o pressuposto epistemológico, que tem a ver, está relacionado com a ideia de conhecimento, e por último, o pressuposto político. Qual que é a ideia política que norteia a sua prática pedagógica? Tá? Então, nessa segunda unidade, a gente vai estar definindo de modo mais detalhado sobre esses pressupostos filosóficos da educação. Tá? Bom, e por último, o nosso último vídeo vai abordar a unidade 3,
que são 4 grandes autores da filosofia da educação: Kant, Adorno, Hannah Arendt e Bourdieu. Muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo vídeo.